5 formas de orar com mais confiança. A oração pode parecer intimidadora, se não tivermos confiança de que Deus realmente ouvirá nossas orações e as responderá. Podemos ver a oração como uma obrigação ao invés de uma oportunidade, e acabamos não orando muito, então nos sentimos culpados. Se aprendermos a orar com confiança, porém, podemos desfrutar do processo de orar, porque acordaremos para a presença de Deus conosco ali. Orar com confiança significa confiar que Deus nos encontrará em oração porque Ele se importa conosco. João nos assegura que podemos orar ao nosso amoroso Deus com confiança, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos recebido o que lhe pedimos. É possível orar com confiança porque Deus nos ouvirá com amor, e nos responderá de acordo com sua vontade, que reflete sua grande sabedoria e poder. Tudo o que precisamos fazer é fazer o nosso melhor para nos comunicar com Deus, e então confiar que Deus responderá da melhor maneira e no melhor momento. Quanto mais nos dedicamos à oração, mais podemos desenvolver a confiança de que precisamos para fazê-lo. Aqui estão 5 maneiras pelas quais podemos aprender a orar com confiança. Aproxime-se de Deus com reverência e humildade. Se algum pecado em nossas vidas nos distanciou de Deus, podemos não ter confiança para orar. João revela: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é adorador de Deus e faz a sua vontade, Deus o ouve. Devemos ser reverentes e humildes ao nos aproximarmos de nosso maravilhoso Deus, confessando nossos pecados, e aceitando a ajuda e o perdão de Deus, para que possamos entrar em sua santa presença com a mente clara e o coração aberto. Podemos confessar diretamente a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também podemos confessar a nossos irmãos e irmãs em Cristo, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Uma vez que tenhamos lidado com quaisquer pecados que precisamos confessar, podemos estar confiantes em nos aproximarmos de Deus com nossas orações. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, João nos assegura. Deixe de lado as regras. Não precisamos nos preocupar em seguir nenhuma regra quando oramos. Deus ainda aceitará nossas orações se não usarmos linguagem formal quando falarmos, ou se não ficarmos quietos com os olhos fechados. Deus ainda ouvirá e responderá se nossos pensamentos estiverem desorganizados ou nossas emoções estiverem cruas. Deus nos encontrará onde estivermos quando simplesmente orarmos naturalmente, e seu Espírito nos ajudará a expressar o que realmente desejamos orar. Como Romanos nos assegura, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não precisamos de métodos estereotipados de oração, e tudo o que precisamos é um desejo genuíno de nos comunicar com Deus. Experimente possibilidades criativas. Podemos nos sentir livres para tentar orar de novas maneiras que abalam nossas rotinas de oração. As possibilidades criativas para expressar nossas orações são ilimitadas e incluem escrever, desenhar, cantar e dançar. Podemos orar silenciosamente a qualquer hora e em qualquer lugar, como ao dirigir, caminhar ou cozinhar. O mais importante é que oremos de maneira que realmente nos empolgue para nos comunicarmos com Deus. Temos a oportunidade de desfrutar de um encontro maravilhoso com Deus cada vez que oramos. Ficar empolgado com as experiências inspiradoras que podemos ter com Deus pode nos motivar a orar. Cada vez que somos encorajados pela maravilha de Deus durante a oração, podemos ficar mais confiantes sobre a comunicação com Deus. Ouça e fale. A oração deve ser uma conversa bilateral entre nós e Deus. Então, depois de falarmos com Deus, precisamos ouvir o que Deus pode ter a nos dizer. Deus promete em Jeremias: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e incompreensíveis que você não conhece. Ao aquietar nossas mentes e nos concentrar em ouvir de Deus, podemos discernir as mensagens que o Espírito Santo envia à nossa mente durante a oração.
Pode ser útil manter um diário de oração para registrar tudo o que sentimos que Deus nos diz depois de orarmos. Quanto mais prestamos atenção às respostas de Deus às nossas orações, mais confiança podemos construir, porque podemos ver que Deus está realmente respondendo. Espere grandes respostas do nosso grande Deus. Também podemos desenvolver mais confiança ao orarmos expandindo nossas orações. Em vez de apenas fazer pequenas orações, para situações que não exigem muita ajuda de Deus para mudar, faça grandes orações, pedindo a Deus para intervir nas situações e fazer o que só Ele pode fazer. Podemos remover as limitações de nossas orações, tendo em mente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Convide Deus a fazer algo maior do que podemos fazer por nós mesmos, em cada situação que apresentamos a Deus em oração. Atreva-se a pedir grandes respostas do nosso grande Deus. Como Jesus nos encoraja em Mateus: pedi, e dar-se-vos-á, procura e acharás, e batam, e abrir-se-vos-á. Quando oramos com confiança, veremos nossa vida espiritual mudar para melhor. A ansiedade diminuirá e a paz aumentará em nossas vidas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, façam com que seus pedidos sejam conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando estivermos confiantes durante a oração, teremos fé para orar para que o melhor de Deus aconteça, não apenas para o que queremos que aconteça. Assim, nossas orações não serão limitadas por nossa perspectiva limitada. Ao orar com confiança, nos encontraremos orando para que a vontade de Deus seja feita em vez de tentar convencê-lo a seguir nossos próprios planos. Esses motivos puros, alimentados pela confiança de que podemos confiar em Deus para fazer o que é melhor para nós, dão as boas-vindas a Deus para intervir poderosamente em nossas vidas. A oração confiante também muda nossa vida espiritual, ajudando-nos a perseverar ao orar em situações desafiadoras, e esperar que Deus responda no melhor momento. Orar com confiança nos ajuda a seguir o conselho de Romanos de: sede alegres na esperança, pacientes nas tribulações, fiéis na oração. A confiança nos ajuda a ir além de apenas orar uma única vez pela ajuda de Deus e, em vez disso, lutar em oração persistentemente, para ver o poder de Deus entrar em situações e transformá-las. A capacidade de se comunicar com nosso Criador em oração é uma bênção que podemos abraçar com confiança. Aprender a orar com confiança nos aproximará de nosso Deus amoroso que sempre quer se encontrar conosco. Como Hebreus diz, aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para nos socorrer em tempo de necessidade. Vamos aguardar a maravilha que podemos descobrir durante nossos momentos de oração com Deus. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.